Olá galera, eu sou o professor Marcelo Braz, professor de Educação Física da Escola Deputado José Maria Mello. E como todos sabem, né, nossas aulas aí não estão sendo presenciais, mas estão acontecendo por videoaula, né, através de plataformas digitais como essa aqui, ok? E nessa videoaula eu vou estar trazendo aí para vocês a correção das duas atividades domiciliares que foi enviado para vocês nos alunos online e no Google Sala, tá certo, galera? Essa aula tem como voltada principalmente aí para os terceiros anos dos cursos de administração, do curso de agropecuária, do curso de edificações e do curso de informática, tá certo? Então vocês vão perceber aí que nós nessa videoaula nós iremos trabalhar apenas com as questões voltadas para o Enem. São 5 questões aí direcionadas ao Enem e as outras questões das atividades domiciliares nós iremos apenas colocar o gabarito aí para a gente poder ganhar tempo na nossa videoaula. Tá ok, galera? Então, nós iremos aí passar para o nosso tema, né? Nós temos aí como tema principal aí dessa aula, né? Estudando Educação Física através de questões do Enem ou estudando Educação Física para o Enem. Vice-versa, né, pessoal? As duas coisas estão unidas ao útil ao agradável, tá certo? Nós iremos, através dessa aula, estar estudando para o Enem, né? Através das questões passadas do Enem. E tem aqueles alunos, né, que chegam para mim e perguntam, professor, tem educação física no Enem? É claro que tem. Né? É tanto que ela vem ali nas linguagens, códigos e suas tecnologias, junto ao português, junto à arte, tá certo? Então, galera, ó, diante dessa pandemia que nós estamos passando aí, né, isolamento social, eu quero trazer para vocês algumas dicas para que vocês possam aí também não estar ociosos e também estar fazendo alguma prática de atividade física, não é isso? Não é porque nós estamos em casa que nós vamos deixar aí de estar realizando alguma atividade física. E eu deixo aí em primeiro plano, né, para que vocês possam estar aí resgatando algumas jogos e brincadeiras populares. Vamos tentar aí resgatar aí o jogo de damas, os jogos de xadrez, né? Convido aí o irmão, o papai ou a mamãe para estar fazendo essa prática aí com vocês. Nós temos também aí a prática do jogo da velha, que é muito bom para que a gente possa desopilar um pouco, né, de tantas atividades que estão sendo enviadas para vocês aí. Vamos também pular a amarelinha, né, que é um exercício muito bom e muito simples que dá para a gente estar fazendo isso nas nossas casas, ok? E por último eu vou deixar aí o pular corda, né, que é tão bom, um exercício tão bom, fácil de realizar e não tem contraindicação. Qualquer um pode estar fazendo aí, até duas pessoas podem estar realizando isso aí. E deixa a dica, né, aqueles que postarem algum vídeo aí no nosso grupo dos terceiros anos aí, fazendo alguma atividade física, eu estarei fazendo uma observação maior quanto a isso aí, tá certo? Vamos, sem delongas, passar para trabalharmos as nossas questões voltadas ao Enem, tá certo? Essa questão do Enem aí, ela foi do ano de 2017, pessoal. Ela vai estar abordando aí o esporte participação e o esporte performance, né? É uma questão teoricamente fácil, quando a gente sabe aí a diferença entre esporte participação e esporte performance, né? Qual é a principal diferença entre ambos aí, pessoal? O esporte participação é aquele esporte que a gente faz no dia a dia, pessoas comuns realizando aquela pelada do final de semana, aquele jogo que a gente faz aí após horário de trabalho, entre outros. Né? Já o esporte performance, de uma forma geral, é o esporte profissional, o esporte voltado aí ao profissionalismo. Tá? Então, a principal diferença seja essa aí. O esporte profissional é regulamentado pelas confederações e as federações aí. Já o esporte participação, não qualquer um pode estar fazendo algum campeonato voltado a isso aí, tá ok? Então, vamos ao enunciado aí da questão. O sentido do esporte participação construído no texto está fundamentalmente presente. Se vocês lerem o texto aí, vocês vão perceber que o texto vai estar basicamente falando sobre esporte participação e dando um viés aí em esporte performance, ok? Iremos agora para as alternativas. A opção A. Nos Jogos Olímpicos, uma vez que reúne diversos países na disputa de diferentes modalidades? Não, né, pessoal? Os Jogos Olímpicos, todo mundo sabe, né, que é o ápice de qualquer atleta profissional. Ali só vai participar os melhores, então não tem
não tem nada a ver com a relação do esporte participação. Então, nós iremos aí excluir a opção A, que os Jogos Olímpicos ele não faz parte do esporte participação, ok? Opção B, nas competições de esportes individuais, uma vez que o sucesso de um indivíduo incentiva a participação dos demais. Muito menos, né? O esporte participação ele tenta englobar um quantitativo maior de pessoas e não individualizar a modalidade, tá certo? Então nós vamos excluir a opção B também. A opção C, nos campeonatos oficiais de futebol, regionais e nacionais, por se tratar de uma modalidade esportiva muito popular, apesar de ser uma modalidade muito popular, pessoal, aí nesses campeonatos oficiais só participa os atletas aí profissionais. Ninguém nunca viu aí um atleta amador estar fazendo parte desses campeonatos. Então, não faz parte dos jogos do esporte de participação. Então, a gente exclui também a opção C. Opção D, nas competições promovidas pelas federações e confederações, cujo objetivo é a formação e descoberta de talentos, também não, né? Se vocês perceberem aí, a opção C com a opção D mudou apenas as nomenclaturas, né? Foi trocada aí campeonatos por federações e regionais e nacionais por confederações, né? Então, tem a ver aí, se fosse a relação aí, a pergunta fosse relacionada ao esporte performance, essas questões estariam certas, mas como é o esporte participação, essa questão nós também iremos estar anulando essa questão aí. E só nos restou a opção E, que é a opção correta, né? E por que é a opção correta? Vamos ler ela aí. Nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. Como eu falei para vocês antes, né? O texto, de forma geral, na parte do esporte participação, ele a priori, né, do esporte participação é englobar um quantitativo maior de pessoas, né, para desmistificar a relação aí do individualismo do esporte performance, onde você só pode participar no esporte performance se você for profissional e tiver habilidades superiores. Então, a opção correta aí é a opção E, nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. Fechou? Então, iremos agora para a próxima questão. Essa questão também é do Enem, é de 2013, ela é voltada também à relação do jogo. Vocês vão perceber que o jogo é bem parecido com o esporte participação, né? Com uma diferença a mais, que o jogo ele tem também a relação da ludicidade, né? O jogo também está voltado aí àquelas dicas que eu coloquei para vocês aí inicialmente nos jogos populares de modo geral, né? E vocês vão ver aqui no enunciado que é bem parecido com o esporte de participação, tá certo? Mas com nomenclaturas diferenciadas. Então, o que é que pede no enunciado? Vamos lá. Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição do ponto de vista das práticas corporais. Essa fruição se estabelece por meio do. Fruição quer dizer que está acontecendo, né? Qual o viés que traz a esse jogo está evoluindo, ou a participação desse jogo, como é que ela se desliza, né, dentro de modo geral, ok? Opção A, através da fixação de táticas que define a padronização para maior alcance popular. Não, né, pessoal? Ninguém nunca viu aí. Quem é que já se viu ou já participou de um jogo de queimado aí, onde você jogava o queimado no 4-4-2 ou no 4-4-3? Não existe isso, né? No jogo você não tem essa relação de estar tendo a tática como um dos elementos principais do jogo. O jogo você participa para que você possa melhorar o teu ou diminuir o teu estresse, né? Você participa dos jogos pelo fundamento de você estar ali sendo engajado, ele não tem uma obrigatoriedade de você estar participando, ele é livremente, né? Você o constrói livremente, você pode ter a relação de mudanças de regras, então também há essa diferença muito grande com relação a outras modalidades aí. Então a opção A nós vamos excluir, pois a opção A ela está incorreta, ok? Opção B, competitividade que impulsiona o interesse pelo sucesso? Também não, né? Apesar de ter um pouco de competitividade no jogo, né? Mas ele não é
o objetivo central do jogo não é buscar competitividade e interesse pelo sucesso acima de tudo. Não. O objetivo principal do jogo é você trabalhar a ludicidade, né, buscar desenvolver companheirismo entre outros e outras situações que você vai estar trazendo do cotidiano, né, para estar relacionando a esses jogos aí para diminuir algumas situações que você vivencia na vida diária, ok? Então a opção B também está incorreta, ok? Opção C, refinamento técnico que gera resultados satisfatórios? Muito menos, né? Para que você participe dos jogos, principalmente dos jogos populares ou tradicionais, você não precisa de ter um refinamento técnico para estar participando disso aí. Quais são as modalidades que precisam ser? Só as modalidades esportivas, né, de cunho aí a performance em geral, ok? Mas no jogo não se é necessário para que você tenha um refinamento técnico para participar, tá? Então é tanto que o jogo ele inclui diversos sentidos, né, ou diversas pessoas pelo fato dele estar agregando valores para alguém que seja menos habilidoso ou que seja menor, ou que seja maior do que o outro, tem a mesma participação de modo igualitário, ok? Ou seja, o jogo ele tenta igualar as situações na participação. Então, o refinamento técnico não faz parte do jogo, então nós tiramos a opção C. Opção D, caráter lúdico que permite experiências inusitadas. Aí é que está a questão correta, pessoal. O jogo ele tem ele busca essa situação ainda. Ele tem um caráter, de modo geral, buscar ludicidade, né? Ele permite experiências inusitadas, ele tenta te tirar da tua vida cotidiana, ele não é algo obrigatório, você faz ele por gostar, por querer participar e não por uma obrigatoriedade. Quando você começa a participar do jogo por obrigatoriedade ou por uma profissão, então ele se torna aí um jogo profissional, então você já não faz parte do jogo e sim de esporte de alto rendimento, ok? Então a opção correta é a letra D dessa questão. E por que não é? A opção é uso tecnológico que amplia as opções de lazer. Pessoal, vocês sabem aí que apesar do uso tecnológico também estar na relação de jogo, né? Os jogos de modo geral tecnológico, você não tem como estar mudando alguma regra para que você possa participar ou melhorar ou ganhar pontos no jogo. Já em alguns jogos você consegue dar uma mudada nas regras para que flua melhor a participação de todos nos jogos, ok? Iremos agora passar para a próxima questão. Vamos lá? Essa questão tem um texto basicamente meio grande, né, pessoal? Como todas as questões do Enem, ela traz uns textos grandes, mas ele, de modo geral, ele vai falar sobre a ascensão social, onde os jovens, né, têm um início na formação aí de atletas, principalmente no mundo do futebol, a vivência que eles vão ter aí, os ganhos, né, de modo geral, e na questão, o que é que a questão vem a abordar? Então a questão pede o seguinte: ao abordar o fato de, no Brasil, muitos jovens depositarem suas esperanças no futuro, no futebol, o texto critica A ou U. Né? Opção A: despreparo dos jogadores de futebol para ajudar suas famílias e superar a miséria. Não, né? Quem lê o texto lá, você vai ver que isso aí é uma relação que o texto aborda bem, né? Que a maioria desses jogadores, quando chega ao auge, eles acabam ajudando e tirando as famílias das misérias. Então, ele não faz uma crítica a essa opção. Então, nós iremos grifar aqui que ela não é a opção correta, ok? Opção B: garantia de ascensão social dos jovens pela carreira de jogador de futebol, apesar de não ser uma garantia, né, ele de modo geral ele não faz uma crítica, né, que muitas vezes, dependendo do teu sucesso, você vai ser uma garantia pode ser uma garantia de sucesso também nessa relação. Então não é a opção B, ok? Opção C: falta de investimento dos clubes para que os atletas possam atuar profissionalmente e viver do futebol. O texto não fala em relação sobre isso, né, que os clubes faz grande investimento para que os atletas
se tornem profissionais e, na medida do possível, os melhores para que eles possam representar o clube e para que eles possam ter uma rentabilidade em cima desse atleta, tá ok? Então, a opção C também não é uma crítica que o texto vem trazendo, ok? Opção D. Investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação escolar, gerando frustrações e desilusão profissionais no esporte. O texto, apesar do texto abordar isso aí, ele não faz uma crítica nessa relação, não é isso? Porque apesar de alguns jogadores aí não chegaram ao ápice, né, da sua carreira profissional, principalmente no mundo do futebol, há algumas desilusões, mas o texto ele não traz uma crítica relacionada a isso aí. Então, a opção D nós iremos grifar também que não é a opção correta. E a opção correta dessa questão é a opção E. Despreocupação dos sujeitos com uma formação paralela à esportiva, para habilitá-los a atuar em outros setores da vida. Então, o texto ele traz uma crítica, né, voltada a essa situação, porque se vocês analisarem, vamos voltar aqui rapidinho ao texto, né? Ele vai trazer uma crítica bem a isso aqui, ó. Vocês podem ver aqui, né, que isso acontece porque no auge de sua formação escolar, na condição juvenil de desenvolvimento, eles não se preparam e não são devidamente orientados para buscar alternativas de experiências mais amplas de ocupação fora e além do futebol. Ele faz uma crítica relacionada a isso aqui, né, que na maioria das vezes o atleta de modo geral ou o clube de modo geral, eles não se preocupam em estar buscando isso aqui. O que é que eles querem? Não, tem que treinar para que você seja o melhor no futebol e no momento a priori não é a relação de uma profissão diferente, e sim a busca pelo ápice na carreira do futebol, ok? Então a questão correta aí é a opção E. Mais uma questão de Enem. Essa questão aí é do Enem de 2012, né? Ela vem abordando os efeitos do exercício físico no organismo, né? É uma questão, teoricamente, de meio termo, não tão difícil, mas também não é fácil, né? Mas nós trabalhamos essa relação aí na sala de aula com um tema bem interessante, que foi aí a frequência cardíaca, né, que também tem a ver sobre isso aí. E o que é a questão pede aí, pessoal? A partir dos efeitos fisiológicos do exercício físico no organismo, apresentados na figura, são adaptações benéficas à saúde de um indivíduo. Ela quer saber quais são as adaptações que o indivíduo ganha ao estar realizando o exercício físico, né? São inúmeros, né? Se você observar aqui, ó, nós vamos perceber aqui em cada imagem aqui relacionada. Deixa eu pegar a canetinha aqui para ficar melhor, para que eu possa situar para vocês, né? Uma delas aqui, ó, os pulmões podem receber mais ar e difundir mais oxigênio no sangue, é um dos, né? Como é que isso vai acontecer? Através do teu coração estar mais forte, né? E com isso você vai estar, o coração vai estar conseguindo bombear mais sangue e sim mais oxigênio para tua musculatura. Você vai ter ganho nos tons musculares, né? Você vai ter um aumento dos tons musculares e com isso você vai aumentar a queima de combustível que você tem aí no teu organismo, que esses combustíveis podem ser relacionados principalmente às gorduras que nós temos no nosso organismo, tá ok? Então, a partir dessa observação e das imagens, nós iremos para a questão. A partir dos efeitos fisiológicos do exercício físico no organismo apresentados na figura, são adaptações benéficas à saúde de um indivíduo. Opção A: diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da oxigenação no sangue. Opa, essa é a questão correta, pessoal. De cara, nós já encontramos a questão correta, né? O porquê que é a opção A, pessoal? Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da oxigenação no sangue. Lembra que eu falei para vocês que quanto mais treinado a pessoa for, ela consegue diminuir a sua frequência cardíaca em repouso, né? O porquê disso aí? Porque teu coração ele se torna mais forte, né? E ele vai bater de uma forma mais lenta, mas de uma forma mais potente a bombear essa oxigenação para o teu organismo, tá ok? Então, é a opção
A, que é a opção correta, ok? O porquê que não é a opção B, pessoal? Diminuição da oxigenação no sangue e aumento da frequência cardíaca em repouso. Então, isso aí é o inverso, né? Você estando bem fisicamente, você fazendo exercício físico, o exercício físico ele vai aumentar, né, a oxigenação e não diminuir. Então, a opção B nós deixa ela é uma opção errada, né, ok? A opção C também está errada, né? Por quê? Diminuição da frequência cardíaca em repouso, sim, né? Mas aumento da gordura corporal, não. A partir do momento que você faz exercício, você diminui essa gordura corporal. Então, a opção C está fora, ok? Opção D, diminuição dos tônus muscular e aumento do percentual de gordura, muito menos, né? Você tem um aumento dos tônus musculares e não uma diminuição. Então, a opção D também está errada. A opção E, diminuição da gordura corporal e aumento da frequência cardíaca em repouso. Diminuição da gordura corporal, sim, né? Mas aumento da frequência cardíaca em repouso, não. Então, a opção E também está errada, ok? Iremos agora para a próxima questão, né, que ela vem abordando um hormônio, né, endógeno. Apesar dessa questão ser relacionada aí, pessoal, a biologia, ela tem muito a ver também a educação física, né? Eu vou trazer uma dica aqui para vocês, mesmo que vocês não tenham respondido essa questão aí por conhecimento da biologia, vocês conseguem responder essa questão por conhecimento na educação física também. E eu vou trazer qual o caminho que você consegue responder essa questão pela educação física. Tem uma dica bem interessante aqui na questão, que ela vai retratar aqui o esporte de resistência. Lembra dessa dica aí, ó, ok? Esporte de resistência. Ok? E o que é que o esporte de resistência ele mais necessita para os praticantes dessa modalidade aí, né? Quem é que lembra disso aí? Qual é o principal vetor do esporte de resistência, pessoal? É o que? É o oxigênio. Então, se vocês analisarem a questão, só vai ter uma única questão que vai estar falando sobre oxigênio, ok? Mas vamos ler a questão de modo geral e vamos dizer o porquê que não são as outras questões, ok? Então vamos para o enunciado, ok? Enunciado. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de. E também a questão dá bem uma dica, né? A relação de transporte, quem transporta na maioria das vezes, de modo geral, aí, nas nossas sínteses, né, é o oxigênio, é quem faz essa relação aí no nosso organismo, ok? Mas vamos lá. A eritropoetina, a EPO, né, é um hormônio endógeno secretado pelos rins, que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratórios têm sido usados por alguns atletas em esporte de resistência, na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Então vocês veem de modo geral que foi algo que é inadequado, né? É bem parecido com o doping que foi relacionado lá aos russos, né? Com relação a meltodomion, né? Que os atletas todos foram pegos, porque essa mesma substância também, o meltodion também tem quase a mesma relação da eritropoetina, que ela tem a relação maior de aumentar a oxigenação no sangue, né, e por isso melhorar os rendimentos da resistência dos atletas, ok? Então, a opção correta aí é a opção C, né, oxigênio para aumento da produção de ATP, né, que todos sabem, né, que no sentido aí dos exercícios, se ele seja as duas formas de exercício que ela está voltada aí para resistência ou força, né, ela tem os dois caminhos principais, né, que é que vai necessitar basicamente de oxigênio, que são os exercícios relacionados à resistência, e o outro que não tem tanta necessidade do exercício, que são os exercícios relacionados à força. Isso aí vai depender muito também da relação da síntese metabólica do exercício, né? Que essa síntese aí está
relacionada também se o exercício ele vai ser de resistência ou a resistência com relação a aeróbico, né? E em relação à força, se ele é anaeróbico, tá certo? Então, iremos agora fazer a correção geral. Eu vou mostrar para vocês aqui o gabarito das atividades domiciliares 1 e da atividade domiciliar 02, trazendo já o gabarito para vocês aí, tá certo? Pronto, a atividade domiciliar 1, né? Ela vem trazendo 10 questões, né? Mais uma, por algum equívoco, o professor não colocou, mas vamos fazer a correção das questões aí que estão no aluno online de vocês aí e na sala do Google Sala aí, tá certo? A atividade 1, ela tem a primeira questão, quem respondeu aí que é a intensidade do esforço, né? Ela está correta, né? Pode ter colocado em outras palavras também, eu posso ter colocado certo. A questão 2, ela é a opção D. A questão 3 é a opção E. A questão 4, quem colocou aí ganho de força e massa muscular e diminui o risco de doenças crônicas também acertou. A questão 5 é a opção B. A questão 6 é a opção D. A questão 7 é a opção A, né, que foi aquela que a gente até corrigimos aí, que ela tem a relação com o Enem, né, que é o efeito do exercício físico no organismo. E a questão 8 foi anulada, né, que ela não apareceu, ela não existe. Questão 9 é a opção C, que também é uma questão que a gente comentou aí, que ela vai falar sobre a eritropoetina, né, que é uma questão voltada à biologia, mas também que tem a ver com a educação física. E a questão 10, as cinco valências voltadas aí para a saúde são essas aí, né, pessoal? Força, flexibilidade, resistência cardiorrespiratória, composição corporal e resistência muscular. Ok? Quem colocou em outras palavras, eu também considerei as opções corretas, ok? Iremos agora para a atividade domiciliar 2 com seu gabarito correto aí, tá certo? A questão 1 é a opção E, questão 2 é a opção A, questão 3 é a opção D, né? Lembrando aí que a questão 1, nós fizemos a correção ela aí, que era uma questão de Enem, né? Que fala sobre o esporte participação e o esporte performance, né? A questão 3 é a opção D, questão 4 é a opção B, questão 5 é a opção E, também ela é uma questão do Enem, né, que nós abordamos aí a relação da ascensão social através do futebol, né? Questão 6 é a opção A, questão 7 é a opção D, questão 8 é a opção C, questão 9 é a opção B e questão 10 é a opção C, que também aborda a relação aí do jogo, ok? Pronto, pessoal. Essa foi a nossa videoaula da correção das atividades. Eu estarei postando uma nova videoaula para vocês aí, fazendo uma aborda geral dos assuntos que irão cair na nossa prova global, tá? Que eu acredito que em breve estará sendo passando as orientações para como que vocês vão realizar, né? Pois nós não estamos tendo as aulas presenciais, mas com certeza irão fazer alguma situação para que nós podemos realizar a nossa prova global, tá certo? Então, essa aí foi as questões de hoje que nós corrigimos. Eu quero agradecer aí pela participação de vocês aí. Assistam essa aula e contribuam aí no crescimento do nosso canal aí do professor Marcelo Braz no YouTube, tá ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.